Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sou a professora Mara Ribeiro, estou aqui hoje para a gente conversar sobre o concurso da EBSER, né, que foi definida a banca IBFC. Então, vou colocar aqui, vou compartilhar uma tela para a gente observar um pouquinho o que a gente já sabe sobre esse concurso e também para a gente saber o que a gente pode esperar, né, para essa nova seleção e também esperar dessa banca, tá joia? Então, foi definida a banca, né, para o concurso da EBSER, um concurso nacional grande que a gente está aguardando para sair o edital aí nos próximos dias, beleza? Então, vamos lá, pessoal, para a gente entender um pouquinho o que esperar, né, o que a gente sabe até agora. Provimento de vagas efetivas e formação de cadastro de reserva. Isso para empregos de nível superior, médio e técnico, nas áreas médica, assistencial, administrativa, para as unidades hospitalares e para a sede administrativa da empresa também, que é a EBSER, tá? Quando a gente pensa nos hospitais, então há várias possibilidades previstas já no edital de contratação da banca. Então a gente vai olhar aqui, ó, São Luís, no Maranhão, Teresina, Fortaleza, Araguaína, Santa Cruz, Natal, no Rio Grande do Norte, Recife, João Pessoa, Petrolina, em Pernambuco, também Campina Grande, Cajazeiras, Aracaju, Lagarto, Salvador, Maceió, Brasília, Goiânia, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Niterói, Vitória, Belo Horizonte, Dourados, Campo Grande, Cuiabá, Uberaba, São Carlos, Curitiba, Florianópolis, Santa Maria, Pelotas, Rio Grande do Sul, Manaus e também Belém, Macapá e Uberlândia são todos hospitais que podem ter vagas, né, para fisioterapeuta, ou pode ter a formação de cadastro de reserva para fisioterapeuta. Isso já está previsto nesse grande concurso que vai ser esse concurso, então, de esfera nacional para acontecer, tá? A previsão inicial é um total de 681 vagas, mais o cadastro de reserva, sendo que vão ser elaborados três editais da área médica, com 551 vagas, da área assistencial, onde entra o fisioterapeuta, com 96 vagas, e da área administrativa, com 34 vagas, tá? E a distribuição que a gente tem é mais ou menos essa, então, a gente olhando o quadrinho, né? E lembrando, então, que nós, fisioterapeutas, nos encaixamos nessa área assistencial, podendo ser lotado, né? Em 39 cargos ou especialidades e em 39 unidades, que são os hospitais que eu disse ali anteriormente, os hospitais universitários que são administrados pela EBSER, tá? Também o que a gente já sabe, que acontecerá esse concurso público em duas fases. A primeira fase de prova objetiva, no modelo de prova de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório. Então, o que isso quer dizer, né? Eliminatório, você tem que fazer uma pontuação mínima, e classificatório, quanto mais você pontuar, melhor você se classifica. E também vai ter uma segunda fase de avaliação curricular de títulos e de experiência profissional que é classificatória, tá? Então, essa parte de títulos e de experiência profissional não te elimina, mas ajuda na sua classificação. Então, tudo que você tiver de pós-graduação e de experiência profissional pode contar como pontos extras aí para a sua colocação nesse concurso. O que aconteceu no último grande edital? Então, o último grande edital que a gente teve foi em 2019, foi organizado pela banca IBFC também para esse concurso nacional da EBSER. Para nível superior, as matérias que foram cobradas foram português, raciocínio lógico, legislação do SUS, legislação da EBSER e o conhecimento específico, que no nosso caso é da área de fisioterapia. Quando a gente fala na experiência profissional, né, como que foi avaliado em 2019? Então, o exercício da profissão foi contado em anos completos de exercício de profissão no cargo pleiteado, sem sobreposição de tempo, considerando a data de convocação para a prova de título, sendo um ponto para cada ano de experiência, contando no máximo 10 anos de experiência, então, no máximo 10 pontos. Já para a prova de títulos, os títulos que contam são doutorado, mestrado, residência, especialização, lato sensu, a carga horária mínima de 360 horas,
Produção científica, na produção científica ela entra livro, capítulo de livro, texto científico publicado em periódico pela CAPES, tá? Então, todas as produções científicas, na verdade, contam três aqui, melhor dizendo, e aperfeiçoamento são cursos de aperfeiçoamento com carga horária mínima de 120 horas. No total, também, a pessoa pode somar no máximo 10 pontos aí. Essa foi a característica, né, dessa prova de títulos no edital de 2019, tá? Porque a gente ainda não tem o edital lançado, como eu disse, a gente está esperando esse edital em breve. E se você está assistindo esse vídeo, né, e está achando legal as informações, lembra de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para você sempre acompanhar tudo que é lançado. Ativa também as notificações, tá? Porque toda vez que um vídeo novo for lançado, você vai receber essas notificações, beleza? Bem, quando a gente fala na fisioterapia, a gente teve vários cargos para fisioterapeuta. O primeiro que aparece aqui foi o cargo de fisioterapeuta mesmo, né, sem especialidade. E o conteúdo que foi previsto no edital, que cairia na prova, está aparecendo aqui na tela. Eu vou passar rapidamente só para a gente conhecer, tá? Então, métodos e técnicas de avaliação, tratamento e procedimento de fisioterapia. Aqui entra avaliação, tratamento e procedimento, as ferramentas do fisioterapeuta. Então, a gente pensa em termoeletrofototerapia, cinesioterapia, órtese e prótese, fisioterapia aquática, terapia manual, são as nossas ferramentas. Prova de função muscular, cinesiologia e biomecânica, análise da marcha, exercícios terapêuticos e treinamento funcional, indicação, contraindicação, técnicas e efeitos fisiológicos de hidroterapia, massoterapia, mecanoterapia, crioterapia, eletroterapia, termoterapia superficial e profunda. Além disso, prescrição de órtese e prótese, anatomia, fisiologia, fisiologia do exercício e fisiopatologia, semiologia e procedimentos fisioterapêuticos nas áreas. Então, as grandes áreas de conhecimento, né? Neurologia, neuropediatria, ortopedia e traumatologia, cardiologia, pneumo, ginecologia e obstetrícia, geriatria, tanto a parte preventiva, curativa, quanto reabilitadora. E também estava previsto ética profissional. Além do cargo de fisioterapeuta, a gente teve cargos de especialista. Então, por exemplo, teve o fisioterapeuta respiratório. Nesses casos aqui de especialista, pessoal, para concorrer a essa vaga, você tem que ter a pós-graduação nessa área, tá? Então, pode ser a residência, pode ser a pós-graduação lato sensu, mas você tem que ter o certificado de pós-graduação para concorrer. Aqui a gente tem um número bem grande de itens nesse edital, tá? Também vou passar rapidamente, ó, histologia, embriologia, anatomia, vias aéreas superiores e inferiores, mediastino, diferenças anatômicas da criança e cinesiologia da caixa torácica, diafragma, fisiologia do sistema respiratório, semiologia adulto, neonatal e pediátrica, fisiopatologia de doenças obstrutivas, restritivas e vasculares do pulmão, procedimento e fisioterapia respiratória em adulto e criança, padrões respiratórios terapêuticos, manobra desobstrutiva e ventilatória, postura de drenagem, tosse Huff em aspiração, cinesioterapia, espirômetro de incentivo, treino muscular, flutter, RPPI, EPAP, CPAP, BIPAP, noções de radiologia, adultos e crianças, tórax e pulmão, oxigenoterapia, gasometria, bronquiectasia, que várias doenças, né? Pneumonia, abscesso, tuberculose, neoplasia, doença da pleura, telectasia, doenças ocupacionais, fibrose pulmonar, tromboembolismo, congestão, edema agudo do pulmão, síndrome do desconforto respiratório agudo, doenças neuromusculares, cardiopatias, refluxo gastroesofágico, hipertensão pulmonar, apneia, taquipneia transitória e displasia broncopulmonar. Então, a gente vê um conteúdo bem amplo aí, e eu só queria ressaltar que todos esses conteúdos você pode ter acesso aos conteúdos específicos na minha mentoria, tá? Então, você encontra mais informações sobre a mentoria aqui na descrição do vídeo, beleza? Essa mentoria prepara o aluno tanto para o cargo de fisioterapeuta, quanto para o de fisioterapeuta respiratório, tá? Continua aqui, ó, mais vários pontos, né, que estavam no edital para fisioterapia respiratória, como também para fisioterapia em terapia intensiva, adulto e neonatal. Em terapia intensiva, só para a gente pensar aqui, né, na terapia intensiva mais
com um caráter adulto. Ó. Então, anatomia geral de órgãos e sistemas, especialmente cardiorrespiratório, biomecânica, fisiologia geral do exercício, fisiopatologia, semiologia, instrumentos de medida e avaliação relacionados ao paciente crítico ou potencialmente crítico, estimulação precoce do paciente crítico, suporte básico de vida, aspectos gerais tecnológicos da terapia intensiva, identificação e manejo de situações complexas e críticas, farmacologia aplicada, monitorização, interpretação de exames, suporte ventilatório, técnicas e recursos de expansão e remoção de secreção, treino muscular, prótese, órtese, humanização, ética e bioética, métodos e técnicas e tratamentos e procedimentos em fisioterapia, prova de função muscular, cinesiologia e biomecânica. Nesse edital também tinha específico fisioterapia, terapia intensiva adulta em algumas unidades. Também o conteúdo aqui, vocês podem olhar com calma, pausar o vídeo para ver direitinho, tá? Mas é bem parecido com o conteúdo de terapia intensiva. E também tem a terapia intensiva neonatal, né? Então, ó, fisiologia e biomecânica cardiopulmonar, avaliação e monitorização do recém-nascido, fisioterapia aplicada às patologias pulmonares do neonato, fisioterapia aplicada à patologia cardíaca no neonato, radiologia, técnicas de fisioterapia, ventilação, toda a parte de ventilação, desenvolvimento motor, facilitação neuromuscular respiratória e motora, prova de função, cinesiologia biomecânica, ética profissional, fisioterapia nas patologias neurológicas, ortopédicas neonatais, extubação, oxigênio terapia. Então, tudo isso, gente, entra dentro do conteúdo da mentoria da professora Mara para o concurso da EBSER, tá? O conteúdo que não vai entrar vai ser de terapia intensiva pediátrica. Aqui já entra uma parte de epidemiologia, bioestatística, prevenção e controle de doenças, que não vai ser abordado. Então, se você pretende prestar o concurso para essa parte aí, você não vai ter todo o conteúdo, tá? Na terapia intensiva pediátrica, mas para os demais cargos que estão aqui, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, ó, para fisioterapeuta, tá? Que é esse conteúdo aqui, fisioterapeuta respiratório, né? Bem grande, bem longo aqui, bem descrito o conteúdo. Terapia intensiva adulto e terapia intensiva anel, todo esse conteúdo está previsto na mentoria, tá? Então, também, no edital passado, a gente teve o fisioterapeuta especialista na saúde da mulher. Aqui vocês também podem observar o conteúdo que foi cobrado no último edital. Também nessa mentoria saúde da mulher não vai ser aprofundada, então só para vocês saberem, né, terem noção direitinho do que tem na mentoria e do que não tem na mentoria, tá? Além disso, pessoal, eu sempre faço uma análise das bancas, né, para os concursos nas quais eu preparo a mentoria. E aí, o que mais apareceu nas provas recentes, nas últimas provas da IBFC? Aqui eu olhei as últimas 6 provas, tá? Da IBFC, contando a última da EBSER. Então, fisioterapia aplicada para o cargo de fisioterapeuta, tá? Fisioterapia aplicada foi o que apareceu mais, 50% das questões. Depois, recursos terapêuticos, matérias básicas e legislação. Fisioterapia aplicada ainda tem como destaque a ortopedia, a neuro e depois a respiratória. Recursos terapêuticos, o que cai muito é a parte que a gente chama de fisioterapia geral, termoeletrofototerapia, cai demais, tá? Assim como a avaliação, caíram muitas questões de avaliação. Nas matérias básicas, o destaque foi cinesiologia biomecânica e marcha. E na legislação, código de ética, sempre, né, gente? Código de ética aparece demais nas provas. Só aproveito aqui, pessoal, para pedir para vocês, tá? Uma atenção especial. Se vocês estiverem gostando desse vídeo, lembra de deixar o like e se inscrever no canal, beleza? Bora lá então, gente. Então, mostrando aqui, ó, essa parte maior aqui, ó, 22%, fisioterapia traumato-ortopédica, né, o maior número de questões, 19% das questões foram de fisioterapia neurofuncional, 15% de fisioterapia respiratória, 12% de fisioterapia pediátrica, 12% de fisioterapia geriátrica e 9% de uroginecologia. Na uroginecologia, cai muito incontinência urinária, a parte toda, né?
de incontinência, da anatomia do assoalho pélvico, do tratamento e gestante também. E depois aparece numa porcentagem menor, cardio, fisioterapia intensiva, fisioterapia do trabalho e dermatofuncional. Isso pensando nas provas gerais da IBFC, tá? Das últimas 6 provas que a IBFC organizou, beleza? Recurso terapêutico, se a gente olhar, 42% foram termoeletrifoto. Então, os recursos de termoeletrifoto caíram demais, gente. Inclusive, recursos que a gente pouco vê, né? Caiu recentemente parafina, por exemplo, num concurso da IBFC. Depois, 27% das questões eram de avaliação, a gente pensando aqui em avaliação mesmo, né? Os conceitos básicos que tem dentro da ortopedia, da neuro, da respiratória e assim por diante. Depois, fisioterapia aquática também, ó, hidroterapia com grande destaque, órtese e prótese. Crioterapia está separado aqui, se entrasse junto com os recursos, né, ia chegar aí a 50% se entrasse junto com a termoelétrica foto. Eu deixei separado porque ainda era uma grande quantidade de questões. Cinesioterapia e terapia manual. Então, esses os destaques. Quando a gente fala das matérias básicas, então, cinesiologia e biomecânica, né, o que mais cai, marcha ali coladinho, fisiologia, aí destacou para mim, né, na minha análise, a fisiologia do exercício e a anatomia, também uma quantidade menor de questões, mas também aparecendo, tá? Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho como que foi o comportamento da IBFC nas últimas provas, para a gente dar uma atenção especial, né? Então, se eu sei, por exemplo, que termoeletrifoto é um tema que aparece bastante, eu tenho que dar uma olhada com mais calma, com mais paciência, com mais atenção nesse conteúdo, tá? Quero convidar todo mundo a conhecer a nossa mentoria. Então, como eu disse para vocês, a nossa mentoria tem o link na descrição aqui do vídeo, tá? Se você quiser entrar lá na página, dar uma olhadinha. E aqui que a gente faz, né? Então, tem todo o material escrito, que é o PDF, tem também vídeos gravados, tá? Vídeos mais extensos, aulas ao vivo, onde é dado a síntese do conteúdo, né? Os pontos principais, agora todo voltado para a IBFC, e a gente faz também simulados, orientações de estudo, acompanhamento dos estudos, a gente tem um grupo de estudo no WhatsApp, então a gente tem várias partes importantes aí para te ajudar na sua preparação. A mentoria ela é voltada para os conhecimentos de fisioterapia, que é a parte que mais pesa na prova, beleza? Vamos só dar uma olhadinha, aproveitando que a gente está aqui, em algumas questões da IBFC, tá? Para a gente entender como a banca se comportou aí em últimos concursos. Então, uma prova da Prefeitura de Contagem de 2022 fala o seguinte: a função motora constitui um mecanismo responsável para produzir e controlar o movimento, sendo mediada pelos neurônios motores superiores e inferiores. Sobre as características dos neurônios motores e lesões que podem vir a afetar os mesmos, analise as afirmativas abaixo. Então, vamos olhar a primeira. O neurônio motor superior origina-se no córtex cerebral e no tronco cerebral, e projeta-se para os neurônios motores inferiores no tronco cerebral, e projeta-se para os neurônios motores inferiores no tronco cerebral, desculpa, ficou repetido, e na medula espinhal. E aí, o que você achou dessa afirmativa? Vamos olhar a outra. Os neurônios motores inferiores projetam desde o córtex cerebral até o músculo. Pessoal, essa aqui a gente tem já que eliminar. Ela está errada. O inferior ele sai da medula e vai até o músculo, certo? Então, ó, o 2 eu já vou cortar todas as afirmativas que tem o 2, tá? Vamos olhar a terceira afirmativa, ver o que você acha aí. Sinais da lesão do motoneurônio superior inclui tônus muscular aumentado, hiperreflexia e sinal de Babinski-Hoffman positivos. E a 4 fala, sinais da lesão do neurônio motor inferior inclui reflexos aumentados, atrofia muscular e fasciculação. Então, o que acontece aqui, pessoal? Sinal da lesão do motoneurônio inferior não tem reflexo aumentado, é reflexo diminuído. Então, a quarta afirmativa está errada,
Portanto, a nossa resposta é letra B de bola, tá? Aqui só para a gente entender um pouquinho como a banca funciona, né? O que que ela perguntou recentemente, e também para a gente já ir criando esse macete, tá? Todas aquelas que vocês tiverem certeza, vocês já vão anotando, né, que está verdadeiro, que está falso, e na sequência das alternativas já vai eliminando as alternativas que não cabem, tá bom? Só para a gente lembrar, pessoal, quando eu falo em lesão do motoneurônio superior, eu falo em um conjunto de sinais e sintomas que são paralisia ou paresia, que é perda de força, hipertonia elástica, que é a espasticidade, hiperreflexia superficial e profunda e clonos. E na lesão do motoneurônio inferior, paralisia e paresia, hipotonia e flacidez, hiporreflexia e atrofia muscular. Na nossa mentoria também, eu comento todas as questões, tá, dessas últimas provas recentes da IBFC, e sempre dessa forma. A gente sempre comenta a questão, explica a questão, tá, no PDF e no vídeo, e também faz um complemento, porque é desse jeito que é interessante você estudar por questões, tá? Você entender por que que acertou, por que que errou, e você também sempre relembrar algum aspecto ligado àquela questão. Dessa forma, o seu estudo ele vai ser efetivo. Se você só responder questão por responder, não vai adiantar, gente, você não vai ter efetividade no seu estudo, beleza? Vamos olhar aqui uma outra questão que diz o seguinte, ó. A lesão incompleta da medula espinhal resulta de um trauma ou dano na medula, causando ruptura de comunicação do cérebro e medula com os órgãos terminais e membros, o que gera disfunção sensorial, motora e autonômica. Analise a descrição abaixo. É a mais comum das síndromes da lesão medular, lesão incompleta, né, da medula, e resulta da lesão na medula cervical. Então, esse aqui já é um ponto importante. Nesse tipo de lesão incompleta, os indivíduos apresentam mais fraqueza em membros superiores do que membros inferiores, além de muitas vezes disfunção da bexiga e perda sensorial variável. E aí, você sabe que síndrome é essa? Síndrome da caldequina, síndrome centromedular ou medular central, síndrome medular anterior ou síndrome de Brown-Sequard. Gente, essa lesão aqui, ela é a síndrome centromedular ou medular central, tá? Então, quando falar, ó, que atinge mais a coluna cervical, tá? Maior fraqueza nos membros superiores, você já pode pensar na síndrome medular central, que vai ser a mais característica aí por uma dilatação do canal do epêndima, muitas vezes gerado por seringomielia. E isso acontece no adulto em traumas em chicote, né? Então, quando faz o trauma em chicote, pode gerar essa síndrome. E aí, para a gente relembrar também, lembra que eu falei para vocês que toda questão que a gente comenta, a gente deve entender porque a gente acertou, errou, e, se possível, revisar o conteúdo? Então, ó, lesão da coluna anterior acontece na poliomielite, síndrome do motoneurônio inferior com paralisia flácida. Lesão no funículo posterior ou síndrome medular posterior. Tabes dorsal e fascículo gráfico cuneiforme. A pessoa tem perda proprioceptiva, de estereognosia, vibração e tato epicrítico. No conjunto, esse grupo aqui de sensibilidade são conhecidos como sensibilidade profunda. Hemissecção da medula ou Brown-Sequard afeta a metade na medula, normalmente de origem traumática. Do mesmo lado da lesão, a pessoa tem paralisia espástica e perda da propriocepção consciente, e do lado contrário, anestesia termoalgésica. Síndrome centromedular, causada pela seringomielia, que é a dilatação do canal do empêndima. Um dos principais sintomas é a anestesia termoalgésica, mas você pode completar com o conhecimento que a gente falou ali atrás na questão. Síndrome do cone medular, afeta o cone medular, principais características, bexiga neurogênica flácida, intestino neurogênico flácido, e síndrome da caldequina, atinge a caldequina e raízes, causa a reflexia da bexiga, do intestino e de membros inferiores, tá? Então, aqui só para a gente dar uma comentada nessas questões. Tem uma outra questão, gente, que é essa aqui, que eu trouxe só para mostrar um dos problemas da IBFC. Ela começa assim, ó. Assinale a alternativa incorreta. Daí vai. As órteses de mão são indicadas para indivíduos com artrite reumatoide, pois com a progressão da doença, o aparecimento de deformidades articulares. As mais comuns nos membros superiores, mão, são desvio ulnar dos dedos, dedo em pescoço de cisne, mão em dorso de camelo, polegar adulto, dedo em botoeira. Só que qual que é o problema aqui, gente?
assinale a alternativa incorreta. Então, tá vendo como isso aqui fica um pouquinho confuso? Então, a incorreta aqui é essa letra D, tá? Que fala aqui em polegar adulto, adução do polegar. Todas as outras alternativas são muito comuns na artrite reumatoide. Então, desvio ulnar dos dedos, dedos em pescoço de cisne, mão em dorso de camelo e dedos em botoeira são muito comuns. O que não é comum é a adução do polegar, que é o polegar fechado aqui na palma da mão. Só que é algo que a gente tem que prestar atenção, porque a alternativa começa falando marca é incorreta e depois vem o texto e a gente pode se confundir com isso. Então, só para mostrar também um pequeno problema que pode aparecer na prova, né? Mas que a gente tem que estar pronto para responder, tem que estar atento para não perder nenhuma questão, tá? Então, convido todo mundo, pessoal, a conhecer a nossa mentoria, tá? Como eu disse para vocês, a gente trabalha com o PDF completo dos conteúdos de fisioterapia que vai te preparar para a área de fisioterapeuta, fisioterapeuta respiratório, fisioterapeuta em terapia intensiva adulto, fisioterapeuta em terapia intensiva neonatal. Tá joia? Então, todo esse conteúdo vai ser visto. E é claro, a depender da vaga que você vai recorrer, vai concorrer, você vai se preparar melhor para uma dessas atividades, tá? Mas é uma única mentoria. A mentoria, então, ela acontece com o livro-texto, com os vídeos gravados e com as aulas ao vivo. A gente tem um cronograma de aulas que a gente segue e a gente procura estudar sempre um e-book por semana e fazer a aula ao vivo depois, justamente para cristalizar esse conhecimento, tá? Na aula ao vivo são passados os pontos principais, as aulas acontecem pelo Zoom. A gente também tem os simulados, tá? Que são muito importantes, os e-books de questão, as questões comentadas da IBFC, então, dessas últimas provas, tá joia? Agora que a gente já sabe a banca, a gente trabalha. Tem bônus, tá, pessoal? De conteúdo de legislação da EBSER, de conteúdo de língua portuguesa, também tem bônus de técnicas de estudo, que é muito interessante, porque não basta só ter conhecimento, tem que saber estudar, né? Nem sempre quem passa no concurso é quem adquiriu mais conhecimento ao longo da vida, mas é quem conhece como melhor, né, fazer as provas, como responder corretamente as questões. Então, venha conhecer a nossa mentoria, tá joia? Como eu disse, o link está aqui na descrição do vídeo e também convido todo mundo a deixar o seu like, tá joia? Se inscrever no canal e ativar as notificações, que sempre que tiver vídeo novo, vocês vão receber, né, as notificações aí que esse vídeo está acontecendo, beleza? É isso aí, pessoal. Um beijo grande para vocês e a gente se encontra em uma próxima oportunidade. Até mais!